Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos expor nesta noite o Salmo 118, mas você não precisa se preocupar em abrir a Bíblia agora, porque nós faremos muitas explicações primeiro a respeito do Salmo, para ao final da nossa palavra, aí sim, lermos o texto todo. Como os irmãos podem ter percebido ao longo da liturgia, nós lemos textos onde se bendizia o nome do Senhor. O Salmo 144 foi lido e lá é dito, bendito o nome do Senhor. E é essa expressão que o povo de Jerusalém dirige ao Senhor Jesus no domingo que antecede a sua crucificação. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. Nós então cantamos, tu és o Senhor de toda a glória, Deus, bendito Rei e Salvador, orando também com as nossas canções e bendizendo o nome do Senhor. Depois, nós vimos que a multidão forrava o caminho para Jesus passar e adornava, portanto, a entrada do rei, enfeitava a entrada do rei em Jerusalém com as suas próprias vestes, mas também com ramos de palmeiras. E a ideia dos ramos de palmeiras não foi algo assim providenciado de rompante, não foi algo que aconteceu sem reflexo, não. Pode parecer para nós alguma coisa muito desconectada com outros ensinamentos, mas para os judeus que esperavam Jesus em Jerusalém, forrar o caminho por onde Jesus passaria com galhos ou com ramos de palmeiras, era uma indicação clara de que aquela multidão sabia muito bem quem era Jesus e do que se tratava a sua entrada em Jerusalém. E nós queremos então explicar aos irmãos nesta noite a entrada triunfal e o seu significado. A expressão adornai a festa com ramos está presente no Salmo 118, bem como a expressão hosana, que é algo que a gente canta, que a gente lê, mas às vezes a gente não sabe o que significa. O que significa hosana? Hosana é, na verdade, uma transliteração. É quando você lê em língua portuguesa aproximadamente como soaria alguma outra palavra na língua hebraica. E a palavra hosana vem do Salmo 118, versículo 25, onde você lê o seguinte, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Isso em hebraico é algo parecido, meu hebraico não é mais perfeito, minha pronúncia tem um sotaque goiano, mas é alguma coisa parecida como Hana Yahvé Oshiana, Hana Yahvé Hotzelihana. E o Roshiana, dessa expressão, é o hosana. E a ideia de salva-nos é a expressão hosana. Você percebe, Jesus está entrando em Jerusalém e a multidão está buscando lá no Salmo 118 a ideia de forrar o caminho para ele com ramos de palmeiras. E a multidão está gritando para Jesus, hosana, filho de Davi, salva-nos, filho de Davi. Você é o rei, portanto estamos forrando o caminho com ramos de palmeiras para que o rei chegue. E é sobre isso então que eu gostaria de tratar, porque estamos prestes a celebrar a Páscoa do Senhor Jesus, comemorar a sua morte e ressurreição. É claro, meus irmãos, nós fazemos isso todos os domingos. Nosso Senhor Jesus ressuscitou num domingo e é por isso que a igreja cristã se reúne aos domingos. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha todas as vezes que celebramos a Santa Ceia. Sim, mas o fato de morarmos num país de tradição cristã, ainda que católico-romana, e que separa essa data para isso, é um convite a nós, que temos um feriado diante de nós, para lembrar isso de um modo muito especial. E é o que faremos, então, na próxima semana. Talvez você tenha visto hoje, ao vir para cá, quem sabe, alguém indo para a igreja com um galinho, com algum pedaço de coisa verde e viva, né, ou morta há pouco tempo, para que fosse abençoado. Bom, nós não entendemos que Deus abençoa objetos, Deus abençoa pessoas. Então eu não oro pelas alianças, eu não oro pela sua carteira profissional, eu não oro pela seu boletim médico, eu oro por você, pedindo a Deus que abençoe você. E a gente não traz aqui objetos para que recebam a bênção, a gente vem adorar a Deus sabendo que Ele é a fonte de todas as bênçãos sobre nós. Mas existe um fundamento pelo qual, ainda que sem maior entendimento, as pessoas façam isso.
elas estão se lembrando que no domingo que antecedeu a morte de Jesus na cruz, o caminho para a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, foi pavimentado com ramos. Nós já tivemos a oportunidade de dizer isso hoje pela manhã. Ao longo desta semana, nós vamos lembrar com os irmãos o que foi que aconteceu em cada dia da vida de Jesus. Não se preocupe, não é pressuposto que você enxergue o que está escrito ali não, a letra está pequena mesmo, tá bom? Mas é mais para dizer que os evangelhos são claros para nós sobre o que aconteceu no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, a semana da crucificação de Jesus. E o que acontece especificamente no domingo? Jesus entra em Jerusalém com o caminho forrado de ramos. É por isso que talvez você veja alguma coisa assim, talvez você tenha um parente que te envie uma figurinha no dia de hoje pelo WhatsApp, domingo de ramos, bendito que vem em nome do Senhor, e você não precisa jogar a figurinha fora dizendo isso aqui não é coisa de Deus, só porque a gente não está trazendo ramos para a igreja nesta noite. Não, não há problema nenhum em lembrar que naquele domingo o caminho foi forrado com ramos e hoje boa parte do cristianismo comemora o domingo de ramos. Veja, no relato do Evangelho de Mateus, é dito que eles cortaram ramos de árvores e disseram, bendito o que vem em nome do Senhor. E a expressão bendito o que vem em nome do Senhor, vem exatamente do Salmo 118, no versículo 26. E é sugerido no verso 27, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos. É a ideia, portanto, de que os judeus conheciam este salmo. E, inclusive, o Salmo 25 em hebraico, salva-nos Senhor, Hoshiana. Vem a expressão Hosana, quando traduzida para a língua grega. Nós sabemos, inclusive, que isso aconteceu no domingo, por causa do relato de João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Faltavam 6 dias, mas no dia seguinte, portanto, faltavam apenas 5 dias para a Páscoa. Então, Jesus entrou, a multidão tomou ramos e clamou, bendito que vem em nome do Senhor, e nós sabemos, portanto, 5 dias antes é exatamente o domingo, certo? Então está aqui a prova escriturística deste fundamento. E agora então nós vamos estudar no Salmo 118. Nós já estudamos este salmo aqui na igreja. Dia 21 de março de 2021 eu preguei esse mesmíssimo sermão. Só que eu conto com algumas coisas. A primeira, aqui você já esqueceu muita coisa. E a segunda, que há muita gente diferente entre nós, mas talvez até mais. Eu fui muito tímido ao dizer que contava com 2 coisas. O fato de que nós precisamos sempre nos lembrar das mesmas verdades. Nós estamos diante da mesa do Senhor e vamos ceiar em memória de sua morte e ressurreição. E isso é necessário porque a nossa memória precisa ser constantemente exercitada. Então vou falar de novo, talvez com algumas palavras um pouco diferentes, mas a explicação do Salmo 118, a sua relação com o Domingo de Ramos e a sua aplicação para nós na era cristã. Primeira coisa que precisa ser dita, o Salmo 118 se relaciona com a Páscoa. Bom, só pelo que eu já disse até aqui, você provavelmente já tirou essa conclusão. Lá é que está escrito a expressão Hosana ou Hoshiana, lá é que está escrito que é para enfeitar o caminho do rei com ramos, lá é que está escrita a expressão bendito que vem em nome do Senhor, então por aí você já percebe algumas conexões com a Páscoa, mas existem outras, e eu queria falar com você sobre elas. Você se lembra que a Páscoa é a festa, em primeiro lugar, da libertação dos judeus da escravidão egípcia. Os descendentes de Jacó estavam no Egito, fazendo tijolos, com trabalhos forçados para Faraó, por 430 anos, quando Deus vai mandar um libertador. Moisés e Arão se achegam diante do Faraó e dizem, deixa meu povo ir. E aí então, Faraó se recusa, as pragas começam a acontecer, o rio Nilo se torna em sangue, muitas outras pragas se seguem, e aí então na 10ª praga, é necessário que agora o povo de Israel se proteja da morte dos primogênitos. Um cordeiro será morto, o seu sangue será passado nas vergas da porta, e aí, então, por causa da morte de um inocente, no lugar dos israelitas culpados que estavam dentro daquela casa, Deus não haveria de colocar a praga naquele lar também. E é inclusive daí que vem a palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, mas muitos equivocadamente acham que significa a passagem pelas águas do Mar Vermelho. Não, não. Significa que Deus passou por cima.
Ele olhou esta casa marcada com sangue na porta, e ao invés de entrar com seu anjo destruidor para ferir ali o primogênito, Deus passa por cima daquela porta e não fere aquela casa com a 10ª e última praga. Tanto é que na língua inglesa, Páscoa é também chamada de Passover, passar por cima, pass over. Então, a ideia é justamente essa. Bom, estamos falando de Páscoa aqui. Então Moisés leva o povo em direção à terra de Canaã, saindo do Egito, atravessa as águas do Mar Vermelho, e então o povo de Israel canta, e Moisés, no capítulo 15 do livro de Êxodo, traz um cântico que celebra esta libertação. E quando nós vamos ao cântico de Moisés em Êxodo 15, nós percebemos alguns elementos que eu gostaria de destacar. No verso 2, Moisés diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. No verso 6, Moisés diz: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. E no verso 28, Moisés diz: este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E quando você vai ao Salmo 118, que já está ligado à Páscoa, por causa dos ramos, que já está ligado à Páscoa, por causa da expressão, bendito que vem em nome do Senhor, que já está ligado à Páscoa, por causa da expressão, hosana, o que você percebe é um paralelo verbal, semelhança de vocabulário, com o cântico de Moisés, assim que o povo saiu do Mar Vermelho na primeira Páscoa. E então você percebe no Salmo 118, o Senhor é a minha força e o meu cântico. A palavra é praticamente igual. O Salmo 118 diz, porque ele me salvou. Êxodo 15, ele me foi por salvação. Mas a ideia é exatamente a mesma. Você percebe que quando o povo está cantando no Salmo 118, eles estão lembrando da primeira Páscoa e do que Moisés cantou em Êxodo capítulo 15. Depois se fala da destra do Senhor. 2 vezes a palavra destra, mão direita, o braço forte e poderoso de Deus. 2 vezes ela é citada no versículo 6 de Êxodo 15, e 2 vezes ela também é citada no Salmo 118. E também a ideia de que Deus é o meu Deus, e por isso eu vou exaltá-lo, está presente nos 2 cânticos, tanto em Êxodo 15, quanto no Salmo 118. Então, o Salmo 118 nos lembra da Páscoa, por causa dos mantos, por causa da expressão bendito que vem em nome do Senhor, por causa da palavra hosana, porque também ecoa o cântico de Moisés. Mas não é só isso. Há no livro dos Salmos uma seção inteira dedicada à Páscoa. Do lado do Salmo 118, você tem o 117, o 116, até o 113. Esta coleção, do 113 ao 118, é conhecida como Halel egípcio. Halel porque a palavra louvar ou louvor em hebraico é Halel. Louvar ao Senhor é Haleluia. Aleluia, louvem ao Senhor. E então, o cântico de louvor, os cânticos de louvor que remetem à Páscoa no Egito e à libertação do Egito, estão reunidos nesta parte do livro dos Salmos, conhecida como Halel egípcio. E então, quando você vai ao Halel egípcio e lê o Salmo 114, você vê, quando saiu Israel do Egito? Na primeira Páscoa. Não é? Quando você vê ali, no Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Esse cálice da salvação é uma figura do vinho que era tomado na celebração da Páscoa. Quando eles comiam pão sem fermento, quando eles comiam ervas amargas, quando eles comiam a carne do cordeiro assada ao fogo e bebiam um cálice de vinho. E esse cálice era chamado de cálice da salvação. E esta música, portanto, que é o Salmo 116, falava do cálice tomado na memória, quando a Páscoa era realizada em memória da libertação do Egito. A mesma coisa acontece com o Salmo 118, que fala do bendito o que veio em nome do Senhor. E então, quando você compara estas coisas com o que o Novo Testamento nos fala sobre Jesus trazendo esse cumprimento para si, e Jesus morrendo na Páscoa e se sacrificando na Páscoa e transformando a refeição da Páscoa na Santa Ceia que hoje nós tomamos, você percebe muito claramente que os discípulos cantaram um hino depois de terem celebrado a ceia com Jesus.
Que hino eles cantaram? Nós não sabemos, mas é altamente provável que eles tenham cantado o Salmo 113, 114, 115, 116, 117 e 118, ou pelo menos uma porção disso. Eles cantaram algo do Halel egípcio, cantado na Páscoa. Quando o apóstolo Paulo fala da celebração da Santa Ceia, e agora ele diz, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele está falando que na ceia estamos tomando aquele cálice da salvação de Páscoa. E então você percebe que de muitas e muitas maneiras, as músicas que estão reunidas no livro dos Salmos, no Halel egípcio, estão apontando para a Páscoa. E o Salmo 118 é uma dessas músicas. Portanto, o Salmo 118 se relaciona com a Páscoa, não só porque ecoa o cântico de Moisés, não só porque diz, bendito que vem em nome do Senhor, não só porque diz, hosana, adornai a festa com ramos, mas também porque ele pertence à coleção dos salmos cantados por ocasião da Páscoa, o Halel egípcio. Assim, nós vemos a Páscoa acontecendo e os discípulos cantando com Jesus um hino, saem então para o Monte das Oliveiras, onde Jesus será aprisionado e levado para o julgamento e a crucificação. Era um salmo cantado na Páscoa. Pronto, acho que com isso nós conseguimos entender como este salmo se relaciona com a época do ano que estamos vivenciando. Mas não é só isso. É preciso entender que o Salmo 118 é um salmo especificamente relacionado a Davi. E agora então nós vamos mostrar algumas conexões disso. Você deve se lembrar que quando o profeta Samuel veio para ungir o novo rei de Israel, depois que Saul foi rejeitado, Jessé, o pai de Davi, tinha irmãos mais velhos e mais fortes que Davi para apresentar. E Davi sequer foi cogitado, Davi ficou no campo cuidando das ovelhas. E então, depois que acabaram os filhos de Jessé, o profeta Samuel pergunta, não sobrou nenhum? E aí Jessé, quase que com dó, assim, coçando a cabeça, falou, sobrou um lá que está lá cuidando das ovelhas, traz. E era justamente aquele. A ideia que você começa a ver logo que Davi é introduzido no relato bíblico é que Davi a princípio foi rejeitado. O pai dele não levava fé nele. E aí você vê as coisas acontecendo. Davi ganha as primeiras batalhas depois de lutar com Golias, mas agora Saul está olhando para ele com raiva. E Saul vai tentar matá-lo por várias vezes, porque o pai de Davi não levou muita fé no filho pequenininho. Os irmãos de Davi ficaram com ciúme. Saul não gostou muito do sucesso de Davi. Mas ainda assim, Davi foi ungido rei de Israel. Demorou, porque quando Saul morreu, o seu filho ainda estava no trono, Isbosete, ainda reinou 7 anos, sobre 11 das 12 tribos. Davi foi ungido primeiro rei de Judá, e ainda levou 7 anos antes de ser ungido rei das outras tribos. E quando ele finalmente foi ungido, amonitas e sírios se rebelaram contra ele e fizeram uma guerra. A vida de Davi não foi fácil. O pai não acredita nele, os irmãos não acreditam nele, depois Saul não quer saber dele, depois as 11 tribos não querem saber dele, e depois que ele consegue arrumar o trono, os inimigos vizinhos não querem saber dele. Ninguém quer saber de Davi como rei de Israel. E aí então Davi escreve o Salmo 2, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Yahvé, o Senhor, e contra o seu ungido. Ungido por quê? Ungido é aquele sobre quem se derramou óleo, sobre quem, se derramando esse óleo, houve uma consagração para uma missão específica. No caso de Davi, consagrado para ser rei. Mas como é que fala ungido na língua hebraica? Messias. Os povos da terra se levantam contra o Senhor, conspiram contra o Senhor e contra o Messias. Dando-nos a ideia, portanto, de que aqueles que rejeitam a Davi, estão rejeitando a Deus, mas estão rejeitando o rei que Deus vai trazer para o seu povo, o rei messiânico, o rei Jesus. E aí, então você vê que Samuel unge Davi, que Jonatas, o filho de Saul, acaba aceitando Davi, e Davi conquista a cidade de Jerusalém, leva a arca para lá,
os seus inimigos agora são vencidos, os amonitas e sírios acabam se rendendo a ele, com muito custo ele assume, portanto, o trono, e que ele morre agora idoso e deixa o seu filho Salomão no trono. Foi difícil, foi complicado, mas Davi prevaleceu. Então Davi é um rei que foi rejeitado, mas que se tornou vitorioso. É alguém que foi desprezado, mas que acabou honrado. E é isso que você vai ver no Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. E isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Quem mais, além de Davi, poderia dizer com tanta propriedade: vocês não colocaram fé em mim não, mas foi Deus que colocou, e agora eu fiquei importante. Davi é a pessoa que melhor pode descrever isso na Bíblia. Claro, há alguém ainda melhor do que ele, para quem ele apontou, e você sabe muito bem de quem nós estamos falando do rei messiânico, a quem a multidão clamava: Hosana, salva-nos. Que é essa pedra angular? Pedra angular é a pedra que fica no ângulo desse tipo de portal, ou a pedra que fica na esquina, e tanto uma quanto a outra são conhecidas na engenharia como pedra angular. E se você quiser desmontar uma construção, essa é a primeira pedra que você tem que tirar, cai tudo ali. E é curioso porque a pedra que ninguém valorizava, o pai de Davi não valorizou, seus irmãos não valorizaram, o Saul não quis saber dele, o povo das 11 tribos não quis saber, os sírios e os amonitas não quiseram saber, mas ele se tornou o ascendente, real do rei messiânico. Ele era o ungido que apontava para o ungido definitivo, o rei que apontava para o Messias. O Salmo 118 fala isso e se relaciona a Davi. É importante, portanto, nós lemos agora o Salmo 144, que foi lido na liturgia à luz destas coisas. Veja: a ti, ó Deus, é um salmo de Davi, eu entoarei novo cântico. Ele é quem dá aos reis a vitória e quem livra Davi da espada maligna. Quem foi que livrou Davi de Saul? Quem foi que livrou Davi dos amonitas, dos sírios? Quem foi que protegeu Davi e honrou Davi? Foi Deus. E agora Davi diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Quem é que pegou alguém desprezado e colocou numa posição de importância? Quem é que fez isso com Davi e que depois fez isso com Cristo? É o Senhor. O Salmo 118 está falando de alguém desprezado que se torna pedra angular. O Salmo 118 fala de Davi. Mas não é só isso. Você já ouviu aqui, eu já acabei de mencionar, que Saul perseguiu muito a Davi e tentou matá-lo. E numa das ocasiões foi inclusive Mical, a filha de Saul, quem providenciou uma fuga pela janela para que Davi escapasse e não fosse morto pelo sogro. E então Davi foge e escapa. E depois desse episódio traumático, Davi inclusive escreve o Salmo 59, hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Sem culpa minha eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Davi não foi reconhecido, mas se tornou importante. Davi foi perseguido. Tentaram assassinar Davi, mas ele escapou. E você vai ver várias outras situações assim, quando ele escapa de Saul e vai para a terra dos filisteus, a terra de Golias, gente. Se tinha um lugar onde ninguém queria saber de Davi, era na terra dos filisteus. Ele matou Golias, mas estava tão perigoso ficar em Israel por causa de Saul, que Davi vai para Gate, uma das capitais dos filisteus, e chega lá, ele encontra o rei Aquis, e todo mundo diz assim: não é esse aí o menino famoso, o Davi? E aí Davi finge de doido, e começa a babar, e agarra no poste, e aí então, o plano bem estranho e bem primitivo funciona, e Davi escreve o Salmo 34, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, que é um outro nome para Aquis, e por este expulso ele se foi. E aí, então ele canta, clamou este aflito, o Senhor o ouviu, e no final ele diz: bem-aventurado o homem que se refugia no Senhor. Davi sofreu ameaças, mas Deus o protegeu. E aí então, você vê outros momentos, que ele sai da presença de Aquis,
e vai se esconder na caverna de Adulão, porque não dá, ele sai da casa do rei filisteu e não pode ainda voltar para Israel, porque Saul ainda está querendo matá-lo. Então ele se esconde na caverna de Adulão, e escondido na caverna ele escreve o Salmo 142, oração que Davi fez enquanto estava na caverna: não tenho nenhum lugar de refúgio, ninguém que se interesse por mim, a ti eu clamo, Senhor, tu és o meu refúgio, eu estou muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, tira minha alma do cárcere. E então é alguém aflito, perseguido, mas que será livrado. E o Salmo 118 é um salmo em que Davi diz isso: empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Quem é que podia dizer? Era uma pessoa com pouca importância, virou uma pedra angular. Era uma pessoa que todo mundo quis matar, mas Deus me salvou. O Salmo 118 está dizendo isso, e está nos remetendo, portanto, a Davi. Nós também lemos no Salmo 144, Davi cantando: é Deus quem dá aos reis a vitória, é Deus quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Portanto, o Salmo 118 se relaciona com a Páscoa, nós já vimos por quê, mas também se relaciona com Davi, uma pedra rejeitada que virou angular, alguém que foi amparado e salvo por Deus. Mas tem mais. Nessa sacola aqui, tem um dos presentes mais esquisitos da história da Bíblia. Saul queria muito cumprir a palavra que ele fez para Davi, mas foi na força do ódio. Saul disse: quem matar Golias eu deixo casar com a minha filha. E Davi matou Golias. E agora ele precisa permitir que Davi se case com a princesa Mical. Mas ele não gostou nada da ideia, porque Davi está popular demais. E Davi é uma ameaça ao trono de Saul. Então Saul faz um teste: você vai me dar um presente de casamento, um dote, para poder casar com a minha filha. E o dote que Saul escolhe é das coisas mais estranhas de toda a Bíblia. Saul escolhe como dote 100 prepúcios de filisteus. Eu não sugiro a ninguém que solicite um dote desse ou que presenteie alguém em casamento desta maneira. Mas são outros tempos. E o que era aquilo? Saul tinha algum mérito ao dizer isso: eu quero que você prove que você é um israelita leal e corajoso para casar com a minha filha. Mas, ao mesmo tempo, aquilo colocava Davi em grande perigo, porque ele não podia chegar nos filisteus e falar: com licença, cavalheiro, o senhor podia me ajudar, eu só estou querendo casar, não estou roubando, eu podia estar matando, podia estar roubando, só vim aqui solicitar o seu prepúcio. Não é assim que a coisa ia funcionar, minha gente. Ele tinha que matar o filisteu. E aí, então, nesse processo de matar 100 homens, a chance de ele ser morto nesse combate era grande. No entanto, ele cumpre, e não entrega 100 não, ele traz 200. Pensa num presente de casamento esquisito: 200 prepúcios de filisteus, e Davi traz lá e fala: está aqui, ó, e entrega. Agora eu vou casar com a princesa. E aí então, onde é que está isso no Salmo 118? Não está na língua portuguesa, mas Davi escreve assim: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. A palavra destruir ali, no hebraico, é circuncidei. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as circuncidei. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as circuncidei. Você não tem evidência de nenhum outro personagem do Antigo Testamento fazendo tanta circuncisão assim quanto Davi. E inclusive circuncidando inimigos. Essa não é uma circuncisão amistosa, nem aquele tipo de circuncisão que traz o povo alheio a Deus para dentro da comunidade do povo de Deus. Não, é uma circuncisão que diz: cortei, tirei a pele, despelei o povo, matei. E é um corte circuncidante, é um corte realmente sério. A expressão pode servir para isso, mas ela nos remete ao que Davi está fazendo. Portanto, o Salmo 118 se relaciona com Davi, a pedra rejeitada que virou angular, o homem amparado e salvo por Deus de seus inimigos, aquele que circuncidou o inimigo. Mas por último, quando Davi luta com Golias, a história é bem interessante, porque há uma descrição no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, muito detalhada, a respeito da armadura de Golias.
é dito que só a camisa de Golias pesava 5.000 ciclos de prata. 5.000 ciclos de bronze, melhor dizendo. E o bronze era um metal próprio para a guerra, era um pouco mais leve, mais resistente, e 5.000 ciclos, cada ciclo é 12 gramas. 5.000 ciclos são 60 quilos. A camisa que o Golias vestia, de moedinhas de bronze intercaladas para impedir a entrada da flecha, a camisa de Golias pesava 60 quilos, ou seja, pesava o Davi inteirinho. E aí então, há uma descrição na ponta da lança do Golias. A ponta da lança do Golias pesava 7,5 kg. Você consegue segurar 7,5 kg na ponta da lança? Segurar 7,5 kg na mão já é meio desajeitado, mas segurar na ponta da lança você tem que ser muito forte. E aquilo coloca para nós então um Golias muito grande. E depois se diz que Davi nem conseguiu usar a armadura de Saul para guerrear com Golias. E ele foi guerrear com Golias com a funda na mão. Mas quando ele chega, Golias fica ofendido e fala assim: você está pensando que eu sou cachorro para vir lutar comigo com pedra e com pau? E daí Davi diz para ele assim: você vem lutar comigo com espada e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E a ideia de lutar em nome do Senhor também está presente aqui no Salmo 118. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as circuncidei. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as circuncidei. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as circuncidei. É um salmo que reflete profundamente a história de Davi, pedra rejeitada que se tornou angular. Perseguido pelos inimigos, mas amparado pelo Senhor, circuncidou, cortou completamente a vida dos inimigos de Deus e lutou em nome do Senhor. O vocabulário do Salmo 118, portanto, e todas as suas referências nos lembram, até aqui já dissemos, da Páscoa. Hosana, ramos, bendito que vem em nome do Senhor, Halel egípcio, cântico de Moisés. Mas nos lembra também de Davi, com todas essas circunstâncias. Então, já vimos 2 pontos aqui. Há um terceiro ponto, um pouco mais simples de verificar. O Salmo 118 se relaciona com o santuário. Você se lembra que Davi conquistou a cidade de Jerusalém e suas primeiras providências incluíram levar a arca para a cidade de Jerusalém e armar ali a tenda do Senhor. E depois ele se preocupa, inclusive, em construir um templo, coisa que Deus não lhe permite fazer, porque suas mãos estavam muito sujas de sangue. Mas Davi está preocupado com a adoração do povo. E então ele manda a arca ir para Jerusalém, onde inclusive acontece aquele episódio de que foram copiar a metodologia dos filisteus para trazer a arca num carro de boi. Não era assim que se trazia a arca, ela devia ser carregada com varaus pelos sacerdotes. Mas os filisteus fizeram isso e ficou tão bom, quem sabe, né? Não era assim que Deus queria. E um homem chamado Uzá, cheio de boas intenções, tocou na arca para que ela não escorregasse do carro e morreu fulminado. Juízo de Deus. Quando isso acontece, Davi escreve o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Estou preocupado, porque eu estou cheio de boa intenção, eu estou conquistando a cidade de Jerusalém, eu estou querendo reativar a adoração, a arca estava guardada em Kiriat Jearim por cerca de 80 a 90 anos, Saul não quis saber de adoração durante os seus 40 anos de reinado, Davi, cheio de boa intenção, manda trazer a arca, e porque ela escorrega no carro de boi, Deus mata Uzá. Davi fica com medo, e então possivelmente, muito provavelmente, ele escreve o Salmo 15, quem, Senhor, vai habitar na tua presença? Quem vai poder entrar no teu tabernáculo? E aí então a resposta vem ao longo do Salmo, nós não vamos falar disso agora. E aí então ele faz uma segunda tentativa, mas uma segunda tentativa muito mais cuidadosa. Agora a arca entra carregada pelos sacerdotes, coberta com um pano azul, e Davi vem louvando ao Senhor, tanto é que a sua esposa Mical o despreza. Mas quando ele entra com a arca, ele agora escreve o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Dando a ideia que a arca está subindo. Existe alguém que pode entrar naquele lugar glorioso que é Jerusalém, de um jeito que Deus aprove. Davi tentou entrar desavisadamente e Uzá recebeu o juízo. E agora Davi diz, estamos entrando com a arca em Jerusalém. E agora ele pergunta, quem vai fazer isso? E a gente vê a resposta, o Rei da Glória.
Ele, o Rei da Glória, quem vai entrar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Na cabeça de Davi, o monte Sião é uma figura do céu. A arca é um símbolo da presença de Deus. E quem é que vai poder entrar na presença de Deus? Só o próprio Rei da Glória. Mas para que isso aconteça, é necessário que os portões de Jerusalém se abram. Levantai-vos, ó portais eternos. Abram-se as portas de Jerusalém, para que o Rei da Glória possa entrar e tomar a sua posição gloriosa ali. E quando a arca finalmente entra, é isso que está acontecendo. E isso é importante porque no Salmo 118, Davi está dizendo: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. O que que Davi está dizendo aqui? Que ele, que era pedra rejeitada, que se tornou angular, que era o que foi perseguido pelos inimigos, mas foi livrado por Deus. Aquele que lutou com muita gente, circuncidou os adversários. Aquele que combateu em nome do Senhor. Agora numa ocasião de Páscoa, onde a festa está sendo enfeitada com ramos até as pontas do altar. Ele como rei, o bendito rei que vem em nome do Senhor, está chegando depois da vitória e está dizendo para o povo em Jerusalém: abram as portas da justiça, a porta do Senhor, porque eu vou entrar, eu vou adorar. Davi está contando essa história para nós. Então as portas da justiça nos lembram aqui do santuário da cidade de Jerusalém. Além disso, o Salmo 118 fala da casa do Senhor. A vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai as festas com ramos até as pontas do altar. O altar era o lugar onde se ofereciam sacrifícios. E então estava em profunda conexão com o tabernáculo e mais tarde com o templo. E se o Salmo 118 fala da casa do Senhor e fala do altar, ele deve ser lido pensando em relação ao templo. Então o Salmo 118, que se relaciona com a Páscoa, que se relaciona com Davi, ele também se relaciona com o santuário, por causa das portas da justiça, por causa da casa do Senhor e por causa do altar. Por último, o Salmo 118 se relaciona com o rei. Bom, só de falar que o Salmo se relaciona com Davi, você já sabe que o Salmo se relaciona com o rei. De falar do ungido, não é? E daquele que lutou contra os inimigos e prevaleceu, você tem algumas indicações de que o Salmo está falando sobre o rei. Mas existe mais coisa aí que nos aponta para o rei. A primeira delas, um rei era cercado de conselheiros. Um rei é quem tem acesso aos príncipes. As pessoas comuns do povo não tinham condição de chegar até a corte e pedir audiência com um príncipe a qualquer momento. Mas o Salmo 118 fala de um rei que toma conselho com príncipes. E então, essa ideia nos remete a um rei. O Salmo 118 também nos fala de nações que cercaram a Davi. Nações me cercaram, mas eu as circuncidei. Você consegue imaginar nações vindo atrás de você? Aí você fala assim: não, mas por quê? Não, porque eu não sou tão importante assim. Nações indo atrás de um rei, a gente consegue imaginar. Mas nações vindo atrás de um indivíduo comum, nós não conseguimos. Um príncipe conversando com um rei, nós conseguimos imaginar. Mas um príncipe conversando e dando conselhos a uma pessoa comum do povo, nós também não conseguimos imaginar. Bom, então, Davi é cercado por nações, mas vence, circuncida essas nações. E por último, ele dá ordens. Ele está ali com a arca entrando em Jerusalém e ele está dando ordens a todo o povo. Louvem o Senhor, vocês da casa do Senhor, vocês sacerdotes, façam isso. Quem é que podia chegar em Jerusalém dando ordens desse jeito? Abram as portas da justiça, eu estou passando. É só o rei que tem essa moral toda. E então ele dá ordens a todo o povo de Israel. Pronto, daqui a pouquinho eu já começo a pregar, que eu já comecei a explicar o texto para você. O que acontece aqui? O Salmo 118, portanto, fala da Páscoa, fala do santuário, fala do rei e fala de Davi. Como é que eu sei que ele fala da Páscoa? Porque ele é igualzinho, no paralelo verbal ao cântico de Moisés. Ele está no Halel egípcio, e ele foi cantado por Jesus, na noite que antecedeu a sua morte, na Páscoa. Por que esse salmo fala do rei? Porque fala de um homem que foi cercado por nações, que toma conselhos com príncipes, que dá ordens ao povo de Israel. Por que esse salmo fala de Davi?
de alguém que foi rejeitado, mas se tornou a pedra angular, de alguém que circuncidou os inimigos, de alguém que foi amparado por Deus e foi salvo. Por que esse salmo fala do santuário? Porque fala das portas da justiça, da casa do Senhor e do altar. Ok, então entendemos o que é necessário conhecer culturalmente falando para entender o Salmo 118. E agora? Agora a gente vai ler o Salmo. Chegou a hora de ler. O que está acontecendo? Davi já conquistou Jerusalém. Davi já levou a arca para lá. Davi já mandou todo mundo adorar a Deus. Ele já foi livrado por Deus dos seus inimigos. Ele já venceu inimigos e os circuncidou. Ele já está entronizado e ungido como rei. E agora ele fez uma batalha. Mais uma das muitas batalhas que ele teve de enfrentar. E quando ele volta vitorioso do campo de batalha, o povo na cidade está esperando Davi voltar. E está esperando Davi voltar como um rei vencedor. Percebe a conexão disso com o domingo de Ramos? O povo na cidade de Jerusalém esperando um rei vencedor chegar. Essa é a conexão. Então, do mesmo jeito que o povo em Jerusalém esperava Jesus chegar como um rei vencedor, você tinha habitantes em Jerusalém esperando Davi voltar das batalhas como um rei vencedor. E agora Davi vai falar: abram as portas da justiça, eu vou entrar e eu vou adorar. E agora ele dá comandos para todo Israel e dá testemunhos a respeito do que Deus já fez com ele. Deus já me livrou dos inimigos, eu já circuncidei os inimigos, Deus me amparou, eu fui uma pedra rejeitada, mas que se tornou uma pedra angular. E agora o povo vai orar com Davi, dizendo: salva-nos, Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação, porque o teu ungido Davi está nos trazendo a vitória. E agora, quando a gente lê o Salmo 118 assim, a gente percebe o que está acontecendo. Davi está conclamando o povo à adoração. Só que só faltou um detalhe para entender bem o Salmo. Tinha que ter essa partezinha em vermelha que está aí, ó. Isso aqui é Davi falando, mas não tem. Então, o Salmo não foi preservado para nós dizendo: essa parte era o Davi que falava, essa parte era o sacerdote que respondia, essa parte era todo mundo, agora é Davi de novo. A gente tem que deduzir isso. E como é que a gente deduz isso? Com pronomes. Quando fala diga pois Israel, é alguém que está mandando Israel dizer. Então o que vai vir depois é o que Israel tem que dizer. Mas e o que veio antes? É alguém que tem autoridade para dar ordem para Israel. Quem é que tem autoridade para dar ordem para Israel? É Davi. Então Davi chegou lá e disse: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga pois Israel. Agora você é o Israel. Lê aí o que Davi mandou dizer, lê para mim. Pronto. Aí então Davi agora vai falar com os sacerdotes. Diga, pois, a casa de Arão. Agora você atua como a casa de Arão. Esse é o texto corrido do Salmo 118. Agora Davi vai chamar todo mundo. Não é simplesmente o povo de Israel, não é só os sacerdotes, mas é quem teme a Deus e quem está lá, mesmo que não seja judeu. Digam, pois, os que temem ao Senhor. Ok, agora o Davi vai dar um testemunho. Vocês querem saber por que a misericórdia de Deus dura para sempre? E ele vai dizer: em meio à tribulação eu invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio do Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio do Senhor do que confiar em príncipes. É um rei que pode pedir conselho para príncipe, mas não vai fazer isso. Todas as nações me cercaram, os amonitas, os sírios, mas em nome do Senhor, como fiz quando lutei com Golias, eu as circuncidei. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as circuncidei, como fiz quando fui pagar o dote a Saul por Mical. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as circuncidei. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, Saul tentou várias vezes, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Agora ele começa a citar o cântico de Moisés. Porque ele me salvou.
Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, como é dito lá no Cântico de Moisés. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Sofri, demorou para chegar a ser rei de Israel, mas eu escapei e aqui estou. Então agora continua. O rei Davi, que conta isso, voltando vitorioso da batalha, e conclama todo mundo a louvar ao Senhor, ele solicita entrada no santuário. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. E aí os sacerdotes, que são vocês, respondem. É como se eles dissessem, Davi, é por aqui que entra, na presença do Senhor. Este é o santuário de Deus, você é o rei ungido, você é a pedra rejeitada que se tornou angular. Passa, entra, porque é você. E aí então por ela entrarão os justos, dizem os sacerdotes. Agora Davi adora, ele entrou pela porta, os sacerdotes abriram passagem, e ele entrou e disse, render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, Davi está falando de si, essa veio a ser a principal pedra angular. E aí então o povo olha para Davi e todo aquele testemunho, e o povo adora também. E agora vai você representando o povo, lê aí por favor. Como é que fala, ó salva-nos Senhor, em hebraico? Osana, Roshiana. E já percebeu que aquele versículo que a gente às vezes usa no dia do aniversário, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. A gente está pegando esse dia como se fosse para nós, mas esse é um dia de Cristo e do ungido do Senhor? Vamos parar de fazer isso, irmãos. Esse versículo não é um versículo para botar no cartão de aniversário. Esse é um versículo de Páscoa. Esse é um versículo para dizer assim, Deus, através do seu ungido, está dando vitória a um povo, através de um rei, que apesar de ser rejeitado, se tornou pedra angular. Um rei que circuncidou o inimigo. Um rei que entra na presença de Deus, mandando abrir as portas da justiça, porque depois de vencer o inimigo, ele vem e conclama todo mundo a adorar ao Senhor. E a multidão que entende isso, vai enfeitar o caminho para a entrada deste rei. Ela abençoa o rei. O que é que a multidão diz para o rei? Você represente a multidão? E agora os sacerdotes vão abençoar o rei. Na verdade, o povo abençoa os sacerdotes. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Como é que eu sei que é o povo e que não é Davi? Porque o pronome nós está lá. Então é o povo abençoando os sacerdotes. Agora o povo conclama a adoração. E como é que eu sei que é o povo? Por causa do pronome nossa luz. O povo diz, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. E o povo diz, bora enfeitar isso aqui. Vamos enfeitar a festa da vitória do nosso rei, rejeitado, mas que se tornou a pedra angular. Vamos enfeitar isso com ramos, vamos enfeitar a cidade inteira, até chegar na ponta do altar do templo ou do tabernáculo. Enfeita tudo. E agora o rei adora, tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. E o rei termina conclamando a todos, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí acabou o Salmo 118. E aí a gente entendeu quase tudo. Porque agora falta entender como é que esse salmo termina em Jesus. E Jesus está explicando para os seus discípulos que os salmos falavam dele. Depois de ter morrido e ressuscitado, ele encontra com seus discípulos e diz assim, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, agora o Salmo 118 precisa apontar para Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele cujo sangue nos livra da ira de Deus. Deus passa por cima, Páscoa, dos nossos pecados, quando vê que estamos lavados pelo sangue de Cristo. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o ungido, o Messias para quem Davi aponta. Jesus é Ele.
Segundo Pedro nos explica, a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Ele é o santuário. Ele entra no santuário celestial. Ele é o Rei da glória, para quem os portais eternos se abrem e ele vai entrar. Ele é o próprio santuário que veio até nós, o tabernáculo de Deus entre os homens. Portanto, quando Jesus está entrando de jumentinho em Jerusalém, tem muito mais coisa em jogo do que simplesmente, que fofinho, que bonitinho, enfeitaram o caminho para ele. Não, é muito mais importante do que isso. É o fato de que a multidão está olhando para trás e dizendo, Deus está manifestando a sua glória no mundo. E ele fez isso preparando a chegada do seu filho no povo de Israel. E ele deu ao povo de Israel um rei que sofreu, que foi rejeitado, mas que se tornou importante. E esse povo de Israel agora espera um novo rei, melhor do que Davi, maior do que Davi, que vai cumprir tudo aquilo que Davi não poderia fazer. E esse rei agora entra montado num jumento. E assim, o povo na Páscoa clama, salva-nos a Jesus, bendito que venha em nome do Senhor e que é rei de Israel. Eles estão entendendo perfeitamente o que está acontecendo ali. E os discípulos, não. Olha o que João diz, seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Porém, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Eu fico imaginando os discípulos assim, mas nós somos muito topeira mesmo, não é possível. Jesus entrando, o povo gritando Hosana, enfeitando com ramos, ele sobe num jumentinho, o povo diz, salva-nos, filho de Davi. A gente vê tudo isso escrito e não se liga. Pois é, foi o que aconteceu. Mas graças a Deus eles perceberam depois, por iluminação do Espírito. E agora o que é que a gente vê? O rei vem montado em jumenta, como está lá em Zacarias. Mas vem em nome do Senhor, como está no Salmo 118. Na Páscoa, e por isso eles cantam Hosana, salva-nos, 5 dias antes da festa de Páscoa. É o filho de Davi, e que vai chegar para entrar no santuário, que é algo muito interessante também. Quando Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal, como é que foi que aconteceu lá no Salmo 118? Davi entrou em Jerusalém, ele foi para onde correndo? Não foi para o santuário? Ele não foi adorar? Pois é, quando Jesus entra, depois do domingo de Ramos, ele entra em Jerusalém, ele vai para onde? Ele vai ao templo. Marcos capítulo 11 diz isso. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, saiu para Betânia com os 12. Jesus entra e vai até o templo para dizer assim, Davi entrou para celebrar a sua vitória e foi adorar no templo. Eu sou o filho de Davi. Eu venho montado no jumentinho, e eu entro em Jerusalém, saudado pela multidão, com hosanas, com mantos, com palmas, e eu vou até o templo. Isso significa, portanto, meus irmãos, que nós não estamos servindo a um Deus que, de improviso, resolve fazer algumas coisas fofinhas e contar a história para nós na Bíblia. Não, nós estamos servindo a um Deus que nos convida a entender toda a história da redenção como um plano que ele tem para exaltar a pessoa do seu filho. E isso é importante demais. Quando o apóstolo Paulo nos lembra que toda a escritura é útil, ele está nos desafiando a estudar. Quanta coisa tem dentro de um salmo que a gente não pensava. Quanta densidade existe na entrada de Jesus em Jerusalém. Quanta coisa era preciso compreender para saber o que significava Jesus entrar montado num jumentinho e a multidão forrando o caminho para ele com ramos de palmeiras. O que significava cantar Hosana? Por que era tão importante chamar Jesus de filho de Davi? Chamá-lo de rei de Israel? Por que isso era tão importante? Nós não vamos conseguir crescer nesse tipo de coisa sem estudo, meus irmãos. E essa é uma das principais razões porque eu vou insistir com toda a força do meu ser de pastor, enquanto eu estiver vivo. Estude a palavra de Deus. Você não vai crescer em compreensão sem ser um aluno assíduo de escola bíblica dominical, sem ser um leitor ávido da Escritura, sem ser alguém que se dedica à palavra de Deus, porque esse tipo de compreensão que nós estamos tendo deste salmo não vem de uma leitura superficial.
é preciso estudo e esforço. John Piper chega a dizer que as maiores riquezas da palavra de Deus são reservadas para aqueles que se empenham para buscá-las. Nós não fomos chamados para ler a Bíblia, nós somos chamados para estudar a Bíblia. Procure um versículo na Escritura que diga, leia a Bíblia, você não vai encontrar. Mas procure versículos que digam, medite dia e noite na palavra do Senhor, e você vai encontrar vários. E um dos grandes problemas da nossa ansiedade, das nossas crises emocionais, das nossas perturbações, é porque nós queremos nos consolar com leituras superficiais da Escritura, com coisa fofinha que a gente lê e pega o detalhe logo de primeira, como uma criança de 2 anos é capaz de entender. Mas aquele consolo que nos faz resistir às provações mais duras, ao luto, ao Covid, ao desemprego, ao abandono, a sermos rejeitados, a sermos perseguidos pelos inimigos, é sabermos ler o que aconteceu com Davi e como estava tudo debaixo do controle de Deus. E ainda que Davi sofresse o que sofreu, ele dava testemunho do que Deus ia fazer em Cristo. Não vai ser diferente conosco. Podemos sofrer, podemos passar por muitas dificuldades, mas quando a gente entende o que Deus está fazendo, porque a gente estuda, porque a gente busca, então o consolo vem, então a ansiedade vai embora, então o pânico desaparece. Porque a gente vai perceber que está tudo debaixo do mais absoluto controle de Deus. Irmão, deixe-me dizer com toda a insistência, como seu pastor, estude a palavra. Nosso problema é que nós somos superficiais. E a gente então fala sobre coisas muito bobinhas, e a gente sobe no púlpito e escuta às vezes alguém falando, Deus é bom, o diabo é mau, os crentes é tudo mais ou menos, e aí então tem sermõezinhos que geram cristõezinhos, como dizia John Stott. Não. Sermões que geram cristãos saudáveis, sermões que fazem gente aguentar, tiro, facada e bomba, dizendo, meu rei está vivo, hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, rei de Israel. São sermões que nos fazem olhar para a Bíblia inteira e dizer assim, esse livro não pode ser por acaso. Não é por acaso que Deus fez Moisés cantar aquelas palavras, preservou isso escrito, fez Davi escrever outras, e preservou isso escrito, e fez Jesus falar tudo aquilo. Não, não é por acaso. Eu não estou falando de uma fé rasteira, eu estou falando de uma fé fundamentada. Eu estou falando de enfrentar o dia a dia, de enfrentar o noticiário, onde assassinos estão entrando em escolas presbiterianas dos Estados Unidos e matando gente, sim, por puro ódio. Eu estou falando desse mundo em que a gente vive, e que a gente precisa de vitamina B, de Bíblia, para aguentar. Não vai ser com leitura superficial da Escritura que a gente vai conseguir fazer isso. Não vai ser. Depois, Jesus é o centro de toda a história e é o único caminho. Você percebe que não é possível ler este texto sem chegar em Jesus Cristo? Mas você consegue perceber como nós fazemos isso? A gente pega o cartão de aniversário e manda para alguém dizendo assim, este é o dia que o Senhor criou. Deus criou você, você é lindo, você é vitaminado, você está de parabéns por causa da sua vida, vamos nos alegrar com o que Deus fez por você. E aí a glória de tudo deixa de ser de Cristo e passa a ser sua. O bonito da história não é mais Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Parece que os mantos e palmas são colocados para enfeitar o caminho para você. E não é você, é Cristo. E aí quando você está frustrado e quando o mundo não gira em torno do seu umbigo, você fica dodói. Mas quem foi que ensinou isso para você? Não foi a Bíblia. Foi leitura superficial da Escritura. Foi gente que não está entendendo. Deus está fazendo o plano dele, a situação é dele, a glória é dele, o reino é dele, é tudo para ele. E nós, se a gente entrar de carona nisso, cantando hosana ao filho de Davi, a gente já vai feliz. É Jesus, meu irmão, não é você. A Bíblia é um livro sobre Cristo. E a gente precisa parar de tratar a Bíblia como caixinha de realejo. Você conhece isso? Lá em São Paulo tinha nas praças antigas. Aquele homenzinho, aquele tio com aquele bonezinho, aquela boina dos anos 40, né? Aquela camisa listrada, para dentro do cinto, com uma caixinha que tem um papagaio lá dentro, gerando uma caixinha de música. E aí você vai lá e dá uma nota de R$5 para o tio, o papagaio vai lá, abre e puxa uma promessa para você. Tem gente tratando a Bíblia assim, como caixinha de realejo. Qual é a palavra de Deus para mim hoje? Olha, você é cabeça e não cauda. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu já te dei. Este é o dia que o Senhor criou. Regozijemos e nos alegremos nele. Tudo para você. Não é não. É tudo para Cristo.
Inclusive a sua vida, inclusive o seu domingo, inclusive o seu dinheiro, inclusive a sua agenda, inclusive o reino de Israel, inclusive todas as coisas do céu e da terra. E a gente precisa começar a dar a Cristo a importância que Ele tem na sua palavra e em todo o universo. Depois, você já parou para pensar que o povo de Israel sabia cantar? Você já parou para pensar que aqueles nossos irmãos do passado tinham um inário, onde as músicas que lembravam da escravidão no Egito estavam todas grudadas uma na outra, e que toda Páscoa eles cantavam sobre aquelas músicas, e eles sabiam exatamente que música cantar, e que quando Jesus está entrando em Jerusalém, eles estão cantando o Salmo 118, porque eles sabiam que era a época do ano para cantar aquela música. Nós temos hoje em dia uma ligação com a música completamente superficial e ridícula. Que música que vai cantar? Canta aquela do solo de guitarra. Canta aquela que tem a virada de bateria e logo em seguida a entrada do saxofone. Repia tudo. Eu não estou dizendo que não precisa cantar bonito, e eu me esforço para que a gente cante bonito. Mas antes de cantar bonito, a gente tem que cantar certo. Antes de cantar bonito, a gente tem que cantar teológico. Antes de cantar bonito, a gente tem que cantar de maneira cristocêntrica. E as músicas que são escolhidas para cantar na igreja têm que ser escolhidas com um critério: levar você em direção a Jesus. Que música que você cantou hoje? Tu és o Senhor de toda a glória, no correr da história revelando o teu amor, Deus bendito, Salvador. Essa música foi escolhida porque ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. E a outra, mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém, hosana ao que vem em nome do Senhor. Por que ela foi escolhida? Porque ela ia preparar o seu coração para aprender aqui. Eu tenho uma preocupação sincera com gente que escolhe igreja a partir do repertório musical. Eu tenho uma preocupação sincera com gente que fala assim: lá naquela igreja a palavra de Deus é muito clara, mas sabe como é que é? Eles cantam assim, umas músicas que não é o meu estilo. Seu estilo tem que ser a Bíblia, irmão. Seu estilo tem que ser o aprendizado. Seu estilo tem que ser Cristo. As músicas estão te levando para Cristo, isso é muito mais importante do que o tipo de instrumento. A gente usa todos aqui, a gente usa desde bateria e teclado com guitarra e outras coisas, a instrumentos de orquestra. Por quê? Porque nós não temos um estilo favorito, nós temos uma música favorita, uma música cristocêntrica. E é por isso que a gente tem um jeito certo para cantar aqui na nossa igreja. E a gente precisa parar de encher linguiça no culto. O que é que vai cantar? Canta aquela do nananana, aquela da virada de... Não. Vamos cantar para a glória de Deus. E o povo de Israel sabia fazer isso muito bem. Tanto é que não foram os sacerdotes que começaram a falar em hosana. Não foram os sacerdotes que tiveram a ideia de enfeitar o caminho com ramos. Foi o povo. E por que o povo sabia disso? Porque o povo cantava o Salmo 118. O povo sabia o que significava entrar o Filho de Deus, o descendente de Davi, em Jerusalém. E o que é que devia ser feito quando ele viesse entrar. E isso tem a ver com o que você canta. Cuidado. Cuidado você que vem e canta aqui e depois passa a semana escutando louvor que você é cabeça e não cauda, que Deus tem que restituir você, que tem que dar de volta você. Você ouve um sermão bom e depois se entope com música ruim, a música vai sair ganhando. Cuidado. Nós temos que cantar direito. Outra coisa impressionante que está na nossa devocional do boletim. O mesmo povo que canta hosana no domingo, canta crucifica, grita crucifica na sexta. O que aconteceu? O que aconteceu é que eles tinham uma agenda para si. Quando Jesus entra e eles falam, esse é o filho de Davi que vai nos libertar. Mas eu já escolhi do que eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto da dominação de César. Eu quero ser liberto do Império Romano. E aí vem Jesus e ousa me libertar do meu pecado, sem me perguntar se eu concordava com essa escala de prioridades. Que absurdo! E a gente acha isso um absurdo, mas às vezes a gente faz a mesma coisa. E a gente apresenta para Deus a nossa ordem de prioridades. E a gente apresenta para Deus que enquanto Ele estiver atendendo às nossas demandas percebidas, então tudo bem a gente ter uma relação com Ele. Mas ai de Deus, se Ele ousar nos decepcionar. Ai de Deus, se Ele experimentar fazer alguma coisa que nos torne desconfortáveis. A gente grita crucifica na lata, sem problema de consciência nenhum. Não é assim não, irmão. O rei que está vindo para reinar e ele vai fazer o que precisa ser feito. E nós precisamos nos curvar a ele e à sua agenda e à sua ordem de prioridades. Cristo continua sendo rei, mesmo que ele não liberte você de César imediatamente. E ele fez algo muito maior e mais importante e mais necessário, que foi nos libertar da escravidão do pecado.
Cuidado você que fica crente quando chega a perder o emprego. Não falta no culto, não falta na reunião de oração. Terminou o relacionamento com o namorado, ora que é uma beleza, de joelho no milho, 3 horas da madrugada. A hora que está tudo bem, fala, Deus, agora está tranquilo, daqui o senhor pode deixar, eu assumo, a minha vida vai daqui para frente. E ai de Deus, se ele ousar fazer alguma coisa diferente, você emburra. Não, Deus tirou aquilo que eu gostava mais lá na igreja. Deus tirou aquela pessoa, Deus tirou aquele conforto, Deus tirou aquela agenda, aquela programação. Onde já se viu? Como é que Deus apronta uma dessa comigo? Cuidado, meus irmãos. O Salmo 118 está nos lembrando, a agenda de Deus é dele, e a gente tem que seguir, não a nossa. Por último, é maravilhoso lembrar que bendito que vem em nome do Senhor ainda aguarda cumprimento. Essa história não acabou. Essa história ainda vai muito longe. Por quê? Porque o rei Davídico, entrando num santuário em Jerusalém, apontava para o rei Jesus entrando em Jerusalém para ser crucificado, mas ainda aguardamos o rei Jesus voltar das nuvens com todo o seu poder e toda a sua glória para nos levar para sempre para o novo céu e para a nova terra. Já aconteceram 2 entradas triunfais, a do Salmo 118 e a dos Evangelhos, mas está faltando a última. E a última é curioso porque o próprio Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos e tal, né? Mas Jesus diz assim, de agora em diante vocês não me verão mais, até que vocês venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Note que quando isso acontece, nós estamos no capítulo 23 de Mateus, e a entrada triunfal de Jesus já tinha sido narrada capítulos antes. Então já tinham dito a Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, quando Jesus fala, vocês não vão me ver de novo até dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Tem uma outra vinda que está sendo aguardada. Ele vai chegar agora para a libertação final e definitiva. Você está preparado para recebê-lo? Você está aguardando esta volta de Jesus com expectativa? Bom, nós precisamos nos lembrar disso. E nós precisamos ler a Bíblia assim. Eu sei que Jesus vai voltar, e sabe por que eu creio? Porque eu não creio que uma poesia escrita por Davi, no ano 1000 antes de Cristo, refletindo um cântico escrito por Moisés no ano 1440 antes de Cristo, e cumprida em Jerusalém no ano 30 da era cristã, e com esse grau de fechamento entre as partes, e o Espírito Santo testemunhando para mim que Deus concatenou esses eventos e orquestrou esses fatos. Eu não creio que isso aqui é por acaso. Eu creio que isso aqui é Deus dizendo assim, eu sou o rei, eu liberto o meu povo, eu vou entrar em triunfo. Meu filho foi rejeitado, meu filho é a pedra angular. Meu filho foi crucificado por seus inimigos, mas ele venceu. Ele está voltando. Enfeite-se, prepare-se, o rei está voltando. Cante a ele, hosana nas maiores alturas, salva-nos, Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. E é assim que nós temos que participar da mesa do Senhor, a mesa da Páscoa, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E nesse espírito eu quero convidar você a se preparar para isso, com as palavras do cântico Louvemos ao Senhor, que canta, hosana, hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Louvemos ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, quero convidar os nossos irmãos presbíteros, também reverendo Éder, para que venham todos à frente, para que nós possamos nos assentar à mesa, preparando-nos assim para lembrar a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Cântico Louvemos ao Senhor. Vamos ficar todos em pé e cantar ao som dos instrumentos.